Todos, vamos começar a aula de hoje dando continuidade ao curso, à disciplina, né? Hoje vamos trabalhar, já fizemos a abordagem sobre a parte histórica das correntes de pensamento na formação do direito criminal, com foco especial no processo penal, e agora eu vou falar aqui nesse item do plano de aula, o 3.5, que é esse movimento reformista. Em relação ao movimento reformista, nós já fizemos aquela abordagem sobre o Código de 1832, as circunstâncias sociais, políticas, jurídicas da elaboração do Código de 1941, né, dentro do contexto da Constituição de 1937, e salientei que o Código de 1941, que é este código que está em vigor, ele nasceu arcaico, né, atrasado. Ele é de 1941, com as ideias dos anos 1930, um Estado ditatorial e policialesco. Eu insisto em afirmar isso da faceta do Código, e com uma ideia de um sistema misto. Há doutrinadores que contestam a existência de um sistema misto, ou ele é inquisitivo, ou ele é acusatório. Eu digo que esse nosso código, se ele é misto, ele é um misto com forte sotaque inquisitivo. E dá amplos poderes ao juiz para atuar em cooperação com o Ministério Público. É como se o nosso código fosse o sistema do 3 em 1, ou do 3 contra 1. Seria o sistema de justiça composto pela polícia, Ministério Público e juiz contra a defesa ou contra o acusado. E esse ambiente do Código de Processo Penal já se tentou desconstruí-lo, especialmente com um novo código. E que, assim como houve um movimento nos anos 70 pela elaboração de um novo Código de Processo Civil, também houve em relação ao Código de Processo Penal, porém, como já conversamos aqui em sala de aula, infelizmente, esse projeto de novo código, que era denominado Projeto Frederico Marx, ele foi debatido na Câmara dos Deputados, aprovado, porém, nunca passou pelo crivo do Senado. Então, enquanto o Código de Processo Civil, o de 39, deu lugar ao de 73, o de 73 sofreu uma reforma tópica profunda no final dos anos 80 para início dos anos 90, e em 2015 foi editado um novo Código de Processo Civil, ou seja, a gente tem 2 códigos de processo civil depois da reunificação processual. O Código de Processo Penal, infelizmente, até hoje não conseguiu ser aprovado. Depois desse projeto Frederico Marx, houve também, junto com o processo civil, uma comissão para a elaboração de um novo código, que aí foi capitaneada essa comissão pelo ministro Salvo de Figueiredo, era do STJ, esse ministro, que é uma praxe do nosso sistema, sempre o ministro do STJ comandando essas comissões, porque o STJ é a última palavra interpretativa no direito infraconstitucional federal, tem toda a razão de ser. E, da mesma forma como
fez para o Código de Processo Civil, também se imaginou uma reforma tópica para o processo penal. Essa reforma tópica, como nós já conversamos, foram 7 projetos, porém, desses 7 projetos, foram aprovados apenas 5. E esses projetos, eles... A intenção era de construir um novo sistema processual penal. Eu chamo de reforma tópica do processo penal, mas ela é uma reforma sistêmica, a partir da mudança do modelo do sistema misto, inquisitivo, para o sistema acusatório. Nessa reforma tópica, 2 partes do Código de Processo Penal ficaram sem nenhuma alteração, que foi a parte do inquérito e a parte recursal. Esses 2 projetos não se conseguiu consenso no parlamento para que houvesse aprovação. Eu chamo a atenção que o inquérito ele tem uma zona de interesse muito forte, né? Tem a questão que mexe na atuação da polícia, mesmo com poderes do Ministério Público, por que não dizer também com poderes e interesses da magistratura e, fundamentalmente, da defesa. Se a gente quer sair de um modelo inquisitivo para um acusatório e que abre um espaço mais amplo para o exercício da ampla defesa, naturalmente que onde vai ter uma maior mutação, necessariamente, é na parte do inquérito policial. Então, essa parte do projeto não se conseguiu aprovação em relação a essa reforma tópica imaginada em 2001, que foi encaminhada ao Congresso Nacional. De modo que um primeiro projeto de lei foi aprovado em 2003, que se referia ao interrogatório, outros 3 em 2008, uma outra que tratou do sistema prisional, que trouxe como grande novidade para o nosso meio as medidas cautelares diversas da prisão, ela só veio em 2011. A despeito disso, essa reforma tópica, dentro de um código assistemático, como o CPP de 41, ele, apesar de merecer aplauso pelo avanço, pelo viés garantista e o viés de um sistema acusatório, isso ocasionou uma desarticulação maior ainda do sistema processual penal. Diversos dispositivos que deveriam ter sido modificados não foram, seja porque os projetos todos não foram aprovados, seja porque isso é muito próprio de toda e qualquer reforma tópica. Às vezes, um novo código de processo, devido à cultura arraigada com o sistema anterior, sofrendo influência do pensamento passado, imagine uma reforma tópica. Paralelamente a essa reforma tópica, foi constituída uma nova comissão, assim para o Código de Processo Civil, que foi transformado no atual Código de 2015, e essa comissão foi presidida pelo ministro Hamilton Carvalho, do STJ, ele é um ministro aposentado, até faleceu por esses dias, e essa comissão elaborou um novo Código de Processo Penal. E houve uma coisa curiosa, esse projeto é bastante interessante, ele incorporou os avanços da reforma tópica de 2008, reafirmou o caráter acusatório, definindo que o juiz não pode se substituir às partes, especialmente ao Ministério Público, para a produção de prova. Trouxe figuras como o juiz das garantias,
disciplinou a investigação defensiva, que na parte do inquérito, então um código bastante avançado, mas com dificuldades de trâmite no Congresso Nacional e usar a estratégia dele primeiro ser aprovado no Senado. Esse código foi aprovado no Senado, eu acho que em 2009, quase certeza em 2009, porém ele ainda não foi, ainda não passou pelo crivo da Câmara dos Deputados. É interessante que no ano retrasado, esse tema todos os dias, toda semana entrava na pauta de votação da Câmara dos Deputados e findava sendo retirado porque não se conseguia avançar em alguns consensos. E depois veio a pandemia e tal, o parlamento... Aliás, não o problema da pandemia, que isso foi no ano retrasado, na verdade. Veio o novo governo, e o novo governo trouxe o que todos conhecem, o chamado pacote anticrime. Uma das grandes críticas feitas ao pacote anticrime é porque a maior... Obrigado, Felipe. Excelente. A grande crítica feita ao pacote anticrime é porque nós, mais do que nunca, nós precisamos de um novo código para dar um freio de arrumação no sistema processual penal, e aí o pacote anticrime é concentrado especialmente em normas processuais. Você pega o pacote anticrime e veja o que é que tem de direito material, penal, e o que é que tem de direito processual. Você vai ver que a expressa maioria das disposições foram a respeito do Código de Processo Penal ou leis esparsas, mas tratando de questões de ordem processual. E o pacote anticrime, na sua versão mandada pelo governo, ela teve como foco incrementar o que, entre aspas, inclusive diz assim no projeto, o combate à criminalidade organizada e à corrupção. Basicamente, e está expresso na exposição de motivos, elaborada pelo então ministro Sérgio Moro, que seria o crime organizado, corrupção e lavagem de dinheiro. Mas o parlamento se aproveitou da oportunidade e resolveu inserir dentro do pacote outras proposições que já agitavam a casa. E especialmente a figura do juiz das garantias. Boa parte da imprensa, e vocês sabem que o ministro da Justiça se posicionou contra o juiz das garantias, dizendo que o juiz das garantias seria uma resposta à Operação Lava Jato. Eu estou pontuando isso para mostrar que isso não corresponde à realidade, porque o juiz das garantias já tinha sido previsto no projeto do novo Código de Processo Penal, que foi aprovado no Senado em 2009. Em 2009, ninguém sequer imaginava que teríamos uma operação do JAES da Lava Jato. Por outro lado, para quem estuda essa matéria, e essa era uma coisa que a imprensa bateu muito, e alguns doutrinadores, dizendo que isso teria sido um instituto colocado à sorrelfa. Aliás, vários juízes comentaram e disseram isso, algo que não foi discutido com a comunidade jurídica, o que também não corresponde em nada à verdade. Basta, não vou dizer nem a verdade, é a realidade, para não ser agressivo. Basta imaginar que o Instituto tinha sido previsto no projeto que foi aprovado em 2009, ou seja, 10 anos depois é que ele veio no pacote anticrime. Mas não para aí a questão, porque nos anos 80,
o final dos anos 80, o Brasil participou de discussões para a edição de um Código de Processo Penal tipo ibero-americano. O Brasil teve voz ativa, inclusive com uma participação decisiva de Ada Pellegrini Grinover, e esse Código de Processo Penal tipo para a América Latina, ele já previa o juiz das garantias. E desde então a comunidade jurídica brasileira e do direito comparado já discute isso, no mínimo desde os anos 80. Então, essa crítica ao pacote anticrime de trazer embutida esse presente que seria de grego, né? Porque tem uma coisa interessante, o pacote anticrime é do dia 24 de dezembro de 2019. E a questão do pacote anticrime, para deixar o sistema mais complexo, é que a gente chama que é uma lei esquizofrênica, uma lei bipolar. Porque, embora o viés fosse punitivista na sua origem, quando ele chegou no parlamento, foram azeitadas diversas ideias de um sistema garantista. E vou pensar 3 pontos importantes dessa preponderância de uma visão garantista. O juiz das garantias, que não era previsto no projeto. O acordo de não persecução penal, em que o ministro Moro propôs, mas estava propondo para os crimes cuja pena máxima, a pena mínima, aliás, a pena máxima não fosse superior a 5 anos. Na proposta ficou pena mínima não superior a 4 anos. Na política legislativa brasileira, quando um crime é de menor gravidade, a gente tem os crimes de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima é até 2 anos. Mas os crimes de gravidade média, a pena mínima dele vai de 1, 2 ou no máximo 3 anos. Na hora em que se colocou o NPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal, como requisito objetivo, a pena mínima não ser igual a 4 anos, ele incluiu dentro da possibilidade de acordo praticamente todos os crimes praticados sem violência ou grave ameaça. Essa é uma mudança radical do sistema brasileiro. E com uma vantagem extrema em relação ao plea bargain, que era previsto no projeto, pelo ministro, foi previsto no projeto do governo, do ministro Sérgio Moro, porque aí não há aplicação de pena, diferentemente do que vocês estão vendo no documentário, a 13ª emenda, e a crítica, porque é um instrumento excessivamente punitivista. Mas no Brasil, além de ter sido rejeitado o plea bargain, a possibilidade de negociação da pena, foi estabelecido o Instituto do ANPP, em que a negociação ela implica em um acordo e aplicação de medidas alternativas, restritivas, porém não de caráter punitivo, que vamos explicar um pouco mais adiante. E o outro grande avanço foi em relação à prisão preventiva, eliminando de vez a possibilidade do juiz aplicar a prisão de ofício e, por outro lado, estabelecendo a necessidade de revisão da prisão de 90 em 90 dias, que é uma outra mudança de paradigma que vai implicar numa diminuição sensível das prisões preventivas decretadas pelo juiz. Então, o nosso sistema, embora dessa forma canhestra, nosso sistema processual está avançando, com alguns retrocessos, naturalmente, né, por causa
dessa confluência de ideias, alguns com pensamento mais punitivistas, outros com pensamento de viés de ordem mais garantista, o que torna o nosso sistema difícil de ser entendido, mas que merece aplauso várias das iniciativas tomadas. Então, se vocês me perguntarem se o pacote anticrime ele é mais benéfico ou prejudicial ao avanço ou a essa visão do sistema com viés garantista, eu vou lhe dizer que ele nesse aspecto, ele merece mais do que aplauso. É um grande avanço que nós estamos experimentando. A pena é que houve aquela liminar suspendendo a aplicação do Instituto. Eu, inclusive, sugiro a todos vocês que leiam a liminar do ministro Luiz Fux e depois façam um exame crítico em relação ao que foi arguído em termos de inconstitucionalidade. A gente vai ter a oportunidade de falar mais um pouco isso quando a gente for falar propriamente do Instituto do Juiz das Garantias, mas por hora, se você até puder, é fácil, Felipe, se você botar aí Luiz Fux, liminar e pacote anticrime, vai aparecer aí, ele aparece, ontem eu estava mexendo nele, o voto na íntegra, o voto não, a decisão, que é uma decisão monocrática, tá? Se botar o link aí, é bom para o pessoal. Bom, então a gente, opa, está com uma coisa aqui na frente de vocês, desse movimento reformista, importante pontuar esses aspectos, né? Eu estou chamando também de terceira etapa da reforma tópica. Né? Vocês vão ver que tem várias leis, né? Mas de conjunto de leis que modificam propriamente o sistema, a gente pode elencar aqui 3 etapas fundamentais na reestruturação do nosso sistema processual. Aqui, pelo plano de aula, no ponto 4, eu faço uma reminiscência desse movimento histórico de normatização dos direitos do homem, tá? Falando da sua origem, né, desde a Magna Carta de 1215, a Constituição Americana, isso foram, embora eu não tenha falado num desencadeamento dos acontecimentos, mas a gente falou tudo isso quando a gente estava falando sobre as correntes de pensamento na formação do processo penal. E isso é importante porque a gente, esse viés de proteção do sistema criminal, que ele vem a partir de declarações de direitos essenciais à condição humana, como anteparo do cidadão em relação ao Estado, ele sofre um retrocesso grande, especialmente no período entre guerras, nas 2 grandes guerras mundiais, e ele volta a ser dominante no pensamento a partir da Constituição, a partir do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial. Porém, como a gente já comentou aqui por diversas vezes, esse movimento no Brasil foi extremamente tardio, porque ele só vem com um marco regulatório da Constituição de 1988. A Constituição de 1988, ela quebra um paradigma de então, tem doutrinador que diz, né, estou esquecendo o nome agora do doutrinador, mas que ele diz que é instituir um novo direito. E é verdade, né? A gente passa a ter um outro direito porque os princípios, e aí resgatando uma coisa que a gente falou na aula retrasada,
tem doutrinador que usa uma expressão interessante, que os princípios saltam dos códigos e passam para as constituições. E nas constituições com força normativa. Você perguntar qual é o grande diferencial da Constituição de 88 para a Constituição de 67? Tudo. Porque a espinha dorsal passa a ser os direitos fundamentais, e os direitos fundamentais com força normativa. A Constituição de 67, como a gente viu, ela apenas simbolicamente declarou os direitos fundamentais. Era o que Marcelo Neves fala naquele livro dele, A Constituição Simbólica. Era uma coisa para inglês ver. Na Constituição de 88, os direitos fundamentais eles assumem uma função hegemônica no sistema e passam a valer. Na verdade, como Alexis fala, né, a norma jurídica ela se divide em princípios e regras. Os princípios são as normas elevadas à potência máxima. Né? Valem mais do que as regras. As regras precisam ser compreendidas a partir dos princípios, e não o contrário. Na ótica anterior, os princípios serviam para colmatar as lacunas das regras jurídicas. Olha a função subalterna dos princípios. Eles não possuíam força normativa, possuíam força interpretativa subsidiária quando a norma não fosse cheia, quando a norma precisasse ou precisasse ser colmatada em razão das lacunas nela existentes. E aí, nesse fenômeno é o que se chama do fenômeno do neoconstitucionalismo, é a segunda onda constitucional que a gente vai experimentar aqui, enquanto nos demais países de ordem democrática se iniciou pós-Segunda Guerra Mundial, no Brasil a gente só vai sentir os efeitos desse movimento a partir da redemocratização do país. Sem um país democrático não tem como isso ter sobrevivência. E isso ocorreu particularmente com a Constituição de 1988. E é interessante aqui já a gente fazer uma distinção entre sistema e princípio. Né? É por isso que a gente diz, olha, os direitos fundamentais representam o núcleo duro da Constituição. É porque elas não estão no primeiro artigo, porque do primeiro artigo ao quarto está se preparando o ambiente no qual esses direitos fundamentais precisam ser entendidos, ou seja, eles preparam disso qual é o sistema jurídico no qual eles estão inseridos. Boa parte dos direitos fundamentais previstos na Constituição de 88 já estava em constituições anteriores. Mas o arcabouço é diferente. Ele está dentro de um arcabouço democrático, ademais de se perceber que esses direitos fundamentais eles não são meros princípios destituídos de força normativa, são princípios detentores de força normativa. E eu gosto de pontuar aqui esse aspecto do Estado Democrático de Direito, Estado Democrático de Direito. Então, o direito criminal ele precisa ser democrático, com a compreensão do que é uma democracia, né? Vocês, por óbvio, já possuem uma base dogmática, doutrinária, sobre o que é democracia. Dizer que democracia é o governo da maioria é um erro inaceitável para um estudante de direito. Então, a gente tem que partir dessa compreensão. O que quer dizer essa expressão. E a Constituição ajuda sobremaneira porque ele diz quais são os fundamentos do sistema democrático constitucional. Quando eu falo Estado democrático de direito, que direito é esse? Direito constitucional, especialmente compreendido a partir do que representa os direitos fundamentais. E vocês devem estar percebendo
que eu não uso a expressão direitos individuais. Eu não gosto dessa expressão. Na verdade, ela é uma expressão mais própria de visões anteriores que tratavam isso com certo, como se fosse um certo egoísmo, uma coisa que pertencesse a uma determinada pessoa. E não é verdade isso. Né? Esses direitos, eles não pertencem sequer a essa geração, quanto mais se dizer que ele é individual. Então, ele é coletivo. Vejam, quando eu falo no direito à vida, eu não estou falando do direito à vida de A, eu estou falando do direito à vida de todos, que me interessa que o direito à vida de A seja protegido. Eu tenho interesse nisso. Eu tenho interesse em que A, B, C, qualquer pessoa que eu não conheça, embora eu não conheça e não faça parte do meu ciclo de amizades, eu quero que essas pessoas tenham seus direitos respeitados. O problema nosso é que nós não temos uma cultura humanística. E há um egocentrismo nisso, né? E o egocentrismo nisso você já percebe quando alguém fala no homem de bem. Quem danado é o homem de bem? Com certeza, quando você fala homem de bem, você se inclui como homem de bem. Você está incluindo seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus entes queridos, os colegas mais próximos. Mas o seu inimigo não está, ou a pessoa que você não gosta não está entre os homens de bem. Tá? Isso não existe. Os direitos fundamentais é para todos. Justiça para todos, independentemente do que a pessoa tenha feito. Então, a compreensão de direitos fundamentais, a cultura humanística e, por conseguinte, do sistema criminal, do direito criminal, ela requer um sentimento de solidariedade, de compreensão do ser humano, de aceitação dos desiguais, de compreensão. O direito criminal é eminentemente humanístico. Aliás, falar em direito sem humanismo não dá. Mas o direito criminal é essencialmente. Então, se a gente não tem uma base humanística com esses valores, e mais se a gente não acreditar, não é mera retórica. A retórica é fácil, a questão é a essência. Se a gente não tiver isso, fica muito difícil da compreensão do que representa o sistema criminal. Bom, e aí eu gosto de partir da questão da soberania. Aqui tem uma repercussão quando a gente falar quando é que se aplica a lei brasileira, né? A cooperação internacional, a cooperação auxílio direto, cooperação indireta, extradição, homologação de sentença estrangeira, carta rogatória e as mais diversas formas de auxílio direto. A cidadania, o processo é uma forma de participação política. Aqui tem a consequência com essa linha o Ministério Público. Por que o titular da ação é o Ministério Público? Por que o titular da ação não é o particular? Porque o Ministério Público, quando ele está em juízo, quando ele está exercendo a sua função, ele está agindo em nome do povo. Não é populismo essa afirmação. Ele está agindo em nome da sociedade. O Ministério Público não defende o Ministério Público. O Ministério Público não tem um direito que seja seu, e muito menos ele defende o governo de plantão. O Ministério Público, ele é um órgão público, por conseguinte, ele tem como missão defender a sociedade. Ele é um representante do povo. Então, o fato de a ação penal ser a titularidade ser do Ministério Público, ele está botando no polo ativo a sociedade, ele está defendendo a sociedade. No fantástico GVGO que a gente teve sexta-feira, ou quinta-feira, um dos grupos salientou e fez referência
aos Estados Unidos, né, que ao povo contra fulano de tal, né, mostrando esse aspecto de justiça pública, né, e por isso que, quando eu for falar sobre o sistema acusatório, eu vou falar do descompasso da previsão da ação penal de iniciativa privada com esse postulado. A sociedade não quer que seja punido o inocente. E a atuação do Ministério Público como titular tem esse viés. O Ministério Público não pode querer a condenação pela condenação. Não pode querer encontrar um culpado. Ele tem que encontrar o culpado. E aplicar a resposta penal tal como seja a mais justa. Então, essa é a sua função. Então, aqui a gente tem uma participação da sociedade no processo criminal por meio da atuação do Ministério Público. A dignidade da pessoa humana. Né? O que é a dignidade da pessoa humana? O respeito a todos os direitos fundamentais. E os direitos fundamentais é a porção mínima de dignidade humana que se pode assegurar. Porque aquele viés que os direitos fundamentais declarados, eles são declarados na sua expressão mínima. É o mínimo necessário para dar dignidade às pessoas. Os valores sociais do trabalho da livre iniciativa, eu gosto muito disso, de realçar isso quando eu falo na questão da execução penal. Né? O direito mesmo da pessoa encarcerada o trabalho é um direito ainda, que se trata da pessoa encarcerada, né? Eu gosto de realçar isso. E, por fim, novamente, a questão da titularidade do poder do povo, que caracteriza que o Ministério Público é um representante do povo. Ele não possui um poder que seja dele, nem o juiz também é um representante do povo. Dizer que o juiz não é político, ele é político, é um agente político. Que em direito administrativo vocês já devem ter visto essa distinção entre agente público, agente político. O que quer dizer agente político? Né? Ele tem autonomia decisória, né? Todos esses, Ministério Público, o Procurador-Geral da República é escolhido pelo Presidente da República, mais uma vez escolhido, ele não tem subserviência hierárquica. Ele tem independência funcional para agir como deve agir, como for o caso. Né? E aí eu chamo a atenção que a ação penal pública ela é uma espécie de ação coletiva, é um class action. O Ministério Público está agindo em defesa da sociedade e da vítima, né, que tem um interesse direto, a vítima e a família que tem um interesse direto. Vocês estão muito calados hoje, é o despertar de uma nova semana. Bom, e os objetivos fundamentais desse sistema democrático constitucional. Eu gosto de pensar isso, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Quando eu falo isso aqui, eu quero dizer o seguinte: a prisão não pode ser a resposta maior do sistema criminal. A prisão tem que ser tratada como uma exceção. A prisão, ela foi... Luceli, lembrar, o meu livro sobre execução penal, ele está disponível no site da editora OL. Mas pode colocar pode colocar o livro inteiro, ele está em PDF, pode colocar no Cigar. E no início eu falo sobre essa origem da prisão. Ela é muito interessante, porque a prisão foi uma forma de humanização do direito criminal. Porque até então a prisão servia apenas de instrumento para a aplicação da pena. A pena, elas eram cruéis e infamantes.
o açoite, as mutilações, as execuções pelas mais diversas formas, né? Decapitação, fuzilamento, enforcamento, esquartejamento e tal, eram todas essas coisas. A prisão foi a substituição. Então, a prisão foi uma forma de humanização do direito criminal. Só que, vocês bem sabem disso, a forma como a prisão foi executada, está sendo executada, muitas vezes, ela é tão cruel quanto era no período em que ainda não tínhamos as luzes, né? As rebeliões nos presídios, nós temos todos aqui, todos vocês sabem o que aconteceu neste estado em 2017, né? Que presos foram decapitados, jogaram bola com a cabeça de internos. Então, coisas inimagináveis. Você vê aquelas cenas de guerra campal medieval. É uma coisa que você custa acreditar, nem filme. Então, a prisão era um mal. Tem um texto que aí... Lucélio, por favor, aí eu quero... Lucélio e... Tudo quando eu disser Lucélio, eu estou dizendo para Felipe também, né? E vice-versa. Colocar no SIGA aquele texto de Klaus Roxin, que é uma pergunta. O direito penal tem futuro? Ele está na internet. Se botar aí na internet agora, vai aparecer. Ele está em PDF. E ele vai responder. E ele começa... É fantástico esse texto. Esse texto sempre eu passo para a pós-graduação. Esse texto, ele vai dar essa resposta, tá? Só resumindo, sem dar spoiler, né? Ele vai dizer que o futuro é ele diminuir, cada vez em termos de aplicação de pena de prisão. E ele diz que, não só ele, né, que o direito penal em si é um mal. Infelizmente, não se conseguiu inventar outra coisa, né? A tese abolicionista, ela é sedutora, mas, infelizmente, para determinados casos, tem que ter prisão mesmo. Por mais que tenhamos o avanço tecnológico, possibilidade de monitoramento eletrônico, mas isso nem é tão desejável. Porque ele implica em atingir outras pessoas. Para eu ter um monitoramento eletrônico de alguém, eu preciso envolver outras pessoas. E aí, né, dois filmes fantásticos, né? 1984, um filme extraordinário, e livro, né? E um filme mais moderno, que é Minority Report. É extraordinário esse filme também, para se entender essa questão do controle eletrônico. E ali tem um viés, inclusive, da questão da escola positiva, que é a aplicação de medidas de segurança preventiva, né? Antes de o cidadão praticar o crime, adotar medidas preventivas para evitar que ele pratique o crime. Que o ideal do ideal, quando eu era aluno de direito, eu me seduziu sobremaneira a história do direito penal preventivo. Então, o que quer dizer isso? Era a coisa melhor do mundo para a sociedade, mas, na verdade, ele tem um viés punitivista, que é punir antes da pessoa praticar o crime. Por que esperar ele praticar o crime para, então, punir? Aí partia da ideia de Lombroso, de determinadas pessoas fatalmente iriam delinquir pelos mais diversos fatores e tal, e vinham com essas consequências. O que, obviamente, é inaceitável, né? Então, eu gosto de realçar aqui, sabe, sobre essa questão de instrumentos de solução do problema criminal da forma que não implique na
na restrição do direito de liberdade, que não implique na prisão, o menos possível invasivo no direito de liberdade. A questão de erradicar a pobreza e a marginalização, eu gosto de pontuar a questão da marginalização. O direito criminal ele é marginalizante. Há uma dimensão do absoluto abolicionismo, poxa, hoje está difícil sair a palavra, do abolicionismo penal, e que é nessa vertente. O que é o crime? O crime é aquilo que a lei diz que é. O crime é um comportamento antagônico com valores estabelecidos pela sociedade. Eu posso dizer que isso é um ilícito civil e tratar com uma ideia não de punição. Então, na hora que eu digo direito penal, é pena. E eu acho que eu falei para vocês que observem o avanço do Código de 1832. Ali era Código de Processo Criminal. Porque ele era liberal, ele tratava do crime. Quando a gente vai para o Código de 1941, que ele era excessivamente punitivista, ele muda a nomenclatura. Código de Processo Penal. No livro, quando eu falo sobre isso, eu só olha, uma das coisas para a gente desconstruir esse viés punitivo é mudar a nomenclatura do código. Voltar a ser chamado Código Criminal e Código de Processo Criminal. Ele cuida do crime, não da pena. Então, o código, principalmente com essa espetacularização do episódio criminal, né? Pela exploração na mídia, da forma como as agências trabalham com a divulgação desses fatos. Não raro, o processo criminal, a investigação, nem o processo, a mera investigação, ela é mais punitiva do que a pena. Tem um livro fantástico aí, de Casara. Tem na bibliografia o nome do processo. Não é a mitologia do processo penal, não. É a espetacularização do processo penal. Acho que é essa nomenclatura. Está na bibliografia. É um livro fininho, fantástico esse livro. Eu acho que, inclusive, ele tem na Amazon e eu acho que, inclusive, ele tem aí na internet em PDF. Eu não acho legal, né, isso, porque é meio complicado, mas não vou furtar informação a vocês aí do que existe. Depois vão dizer, o professor está fazendo apologia, aqui vão ler, e então apague essa parte que foi dita aí. Mas é uma discussão muito grande nisso, por exemplo, quando você vai fazer doutorado, mestrado, tem que comprar muitos livros, e essas são disponibilizadas exatamente para você poder fazer a pesquisa, incorporar no seu trabalho, né, e que para esse fim haveria uma licença poética nesse sentido. Bom, eu, particularmente, do que eu escrevo, eu não tenho nenhuma preocupação que circule em PDF. Para mim, quanto mais eu for lido, para mim, mais importante. Não tem ninguém que escreva para si. Né? Escreve para ser lido. Então, quanto mais encaminhar, melhor para mim. Bom, a questão do promover o bem de todos, sem preconceito, de raça, origem, aí até uma questão que Enzo, né, salientou, que a doutrina criminal explora pouco a questão racial, né? E é verdade, e infelizmente o direito criminal, se tem um direito e tem uma carga de preconceito muito exacerbada, é o direito criminal em geral. Isso aqui é importantíssimo na questão interpretativa, né, do arcabouço do sistema, e aí eu entro no que eu quero chamar
a mais acesa a atenção de vocês, que é nessas premissas interpretativas dos princípios constitucionais do processo penal. Até aí, alguma indagação? Se não tiver nenhuma indagação, eu não consegui chegar até onde era, até onde eu queria, né? Mas eu quero entrar nessa parte aqui, né, para a gente fazer a devida compreensão desses 5 aspectos da questão interpretativa desses princípios. Primeiro é esse. Professor? Oi. Só falar uma curiosidade em relação àquele ponto que o senhor falou sobre que existem movimentos de que querem punir a pessoa antes mesmo dela ter cometido um crime, esses movimentos preventivistas. Existe um movimento bem curioso, principalmente, acho que nas últimas décadas, que alguns chamam até de neolombrosianismo, que seria uma tentada de retomada neurocientífica desses estudos criminológicos. Existem vários autores que fazem isso. E é interessante porque parece que a forma do discurso, historicamente, sempre é a mesma, mas o que muda é o conteúdo. A gente tenta trazer explicações cada vez mais, entre aspas, racionais, para justificar algumas medidas punitivistas ou preventivistas. E existem muitos autores, por exemplo, tem um cara chamado David Eagleman, que ele vai basicamente falar que a culpabilidade seria uma pergunta errada para se fazer, porque não existiria livre-arbítrio, esse tipo de coisa. E a gente deveria fazer investigações, treinamento no lobo pré-frontal das pessoas para que evitasse que elas cometam crime. Como a gente não tem livre-arbítrio, então o que faz com que a gente cometa crime são meros circuitos cerebrais, etc. Ele fala que a gente tem que modificar o termo imputabilidade por um termo modificabilidade, que seria um termo progressista para saber o que a gente tem que fazer daqui para frente. Existe um autor que é bem famoso nesse meio, que é o Adrian Heine, que ele tem um programa, inclusive, de rastreamento de criminosos, que ele denomina com a sigla Lombroso, que é um termo em inglês bem grande, que basicamente ele diz que todos os homens de 18 anos ou mais deveriam comparecer no hospital para realizar um exame de imagem cerebral e teste de DNA. E, tipo, existem muitos trabalhos hoje em dia que essa parte da neurociência aplicada ao direito penal, sim, Manuel, pelo que eu sei, ele fala só de homens. Essa parte de neurociência no direito penal, ela tem muitas aplicabilidades. Tipo, investigação da neurociência em relação a livre-arbítrio, em relação aos psicopatas, mas tem esse movimento também que é meio complicado, né? Alguns tentam expurgar o livre-arbítrio, e se a gente excluir a liberdade do direito, meio que o que vai acontecer agora? O juiz, a gente não vai poder presumir que eles são imparciais. Aí existem vários problemas. As provas, as testemunhas, como é que vai ser? A gente teria que modificar todo o nosso direito se a gente presumir isso que eles tentam fazer. Laurence, interessante, e isso veio com a escola positiva mesmo, de ele fazer uma distinção entre pena e medida de segurança. Medida de segurança não seria pena, de modo que ela poderia ser estabelecida independentemente da caracterização de uma conduta criminosa. Seria uma medida preventiva antes do delito. A pena seria para o pós-delito e a medida de segurança poderia ser para o pós-delito também e igualmente para antes do delito. Você deve se recordar que até 1984, o sistema do Código Penal era do duplo binário. O imputável, além da pena, pela periculosidade dele, poderia ser aplicada uma medida de segurança. E, em razão disso, nós tínhamos no nosso sistema uma espécie de prisão perpétua. Porque, mesmo depois dele cumprir a pena, ele só saía da prisão se houvesse um teste criminológico afirmando que ele não apresentava mais potencialidade lesiva para a sociedade.
E essa situação no Brasil, quando veio a reforma do Código Penal de 1984, que estabeleceu o sistema vicariante, ou seja, a medida de segurança é só para os inimputáveis, que são isentos de pena. Esse assunto ganhou um colorido todo especial no Brasil, porque veio à tona o caso de um personagem real que era identificado como bandido da luz vermelha. Inclusive, Manuela, eu estava na sexta-feira, eu estava conversando, seu pai estava lá numa tertúlia, e a gente comentando sobre isso e falando sobre esse caso do bandido da luz vermelha. E o bandido da luz vermelha, ele era um psicopata, tinha várias mortes, só que a pena dele estava terminando, e com a reforma penal de que ele não poderia permanecer preso por medida de segurança, que a medida de segurança passou a ser aplicável só aos imputáveis, ele fatalmente seria colocado em liberdade. E ele era completamente desequilibrado. E o que aconteceu? Ele foi colocado em liberdade e ele foi para um bar, parece que foi jogar sinuca. Vocês colocarem aí na internet, vão encontrar. Ele se desentendeu com a pessoa, quis matar a pessoa o matou. Tem várias versões sobre a história dele, mas você pega os jornais da época, né? Assim, na internet hoje é muito fácil. E esse episódio suscitou muito a rediscussão se era o certo ou não o sistema vicariante, que eu não tenho dúvida que é o adequado. E com tudo isso que você disse aí, Laurence, lembre-se que é essa esquizofrenia do direito penal de hoje de querer punir o risco. O que você diz esses discursos, eles se renovam com outra roupagem. E quando se fala em punir o risco, é isso. Não necessariamente a conduta criminosa, mas o potencial de periculosidade que essa pessoa representa para a sociedade, né? Então, esse discurso ele é muito recorrente. A questão do tratamento dos terroristas. Uma pessoa teve treinamento de atos terroristas, mas só que ele não praticou crime nenhum ainda. E aí? O que fazer com ela? É o que o próprio Zaffaroni fala naquele livro lá, da Nascimento da Criminologia Crítica. Porque né? eles tinham um machismo muito grande e entendiam que as mulheres teriam imputabilidade menor. Só que se as mulheres teriam imputabilidade menor, elas teriam responsabilidade menor. Só que, paradoxalmente, eles acreditavam que a responsabilidade delas deveria ser maior, porque elas seriam mais perigosas por teriam uma maior probabilidade de serem possuídas pelo demônio. E se elas teriam essa maior probabilidade, elas deveriam ter medidas mais punitivas contra elas. Ou seja, é uma esquizofrenia enorme. Você acha que elas são menos responsáveis, mas ao mesmo tempo você tem que punir mais por coisas que elas ainda não fizeram. Sobre essas teorias no ambiente penal, se uma pessoa perguntar, professor, existe uma teoria tal? Eu digo, olha, fatalmente existe. É igual no parlamento. Quando eu era presidente da Associação de Juízes Federais do Brasil e também fui membro do CNJ, quando vi um jornalista, aí vinha, o senhor está sabendo que tem um projeto? Eu disse, não estou sabendo, mas deve ser verdade. Porque tem de tudo que você imaginar. As ideias mais mirabolantes que até inacreditáveis, plenamente inacreditáveis, né? Então, é impressionante isso, mas a gente está vendo hoje claramente, né, pelas redes sociais, como nós temos uma cultura, a cultura brasileira é uma cultura dissociada da solidariedade humanista, ela é muito rasa e ela é punitivista e tem o que eu chamo de cultura da prisão.
Se uma pessoa praticar um crime, ela não for presa, encarcerada, no regime fechado, é impunidade para a sociedade. É assim que a gente raciocina. É muito complicado. Como é que a gente vai resolver essa cultura? Com educação, né? Com política pública. E aí depende muito do governo de plantão. A depender do que fica sendo pregado perante a sociedade, a gente vai ter muita dificuldade em relação a isso. Então, a nossa situação atual em relação a esse aspecto é muito ruim, né? A gente tem uma clara inclinação para um sistema punitivista e do nós contra eles, né? Dessa separação entre o bem e o mal, sabe? Como se isso fosse possível. É muito complicado. Bom, então, partindo para cá, e quero terminar hoje essa parte, limitações ao poder de punir. Os direitos fundamentais, os direitos essenciais à condição humana, imaginados lá antes e especialmente difundidos com a Revolução Francesa, teve essa ideia. No ambiente criminal, a ideia foi de estabelecer regras para podar, regrar, normatizar, legalizar a atuação, legalizar e legitimar a atuação do poder público quanto à aplicação da pena ou da responsabilidade penal. Então, esse é o viés primeiro da Declaração de Direitos. E isso ajuda na interpretação de diversas questões. Eu vou citar uma. Quando a Constituição diz que são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. E se a prova obtida por meio ilícito for no sentido de absolver uma pessoa? Digamos que alguém entra numa residência e lá furta ou rouba um documento que prova que a pessoa não cometeu uma conduta ou que ela estava em outro lugar. Pega uma fita ou uma gravação ou algo do gênero que estava na residência de outro. Ele pode usar isso como prova para a sua defesa? Se eu partir da premissa interpretativa que os direitos fundamentais são de limitação ao poder, dever, poder de punir, eu vou chegar à conclusão que o que o legislador, o que o constituinte quis dizer quando proíbe a utilização da prova obtida por meio ilícito foi para ela ser utilizada como fundamento para a condenação. Mas um juiz pode e deve usar uma prova com esse tipo de vício, desde que ela sirva para absolver alguém. E assim eu tenho várias outras situações. Vou pensar outra. A Constituição, olha o que a Constituição faz. Coloca entre os direitos fundamentais o julgamento dos crimes dolosos contra a vida pelo Tribunal do Júri. Vocês já pararam para pensar o que quer dizer isso, de colocar dentro dos direitos fundamentais o que é que o Tribunal do Júri tem a ver com direitos fundamentais? Eu atribuí uma competência a um órgão jurisdicional, que o Tribunal do Júri é um órgão jurisdicional. É que o Tribunal do Júri, ele é uma expressão da soberania política. Ou seja, ele é a única hipótese
no sistema jurídico brasileiro em que quem julga o fato não é um juiz togado, mas a própria sociedade representada pelo Conselho de Sentença. É por isso que em democracia como a americana, todo julgamento, se for todo caso, a pessoa tem o direito a ser julgado pelo Tribunal do Júri, a não ser que ela entre em negociação e faça o plea bargain. E por quê? Porque, nesse caso, o Conselho de Sentença não é chamado para julgar de acordo com o direito normativo. Ele julga por equidade, a justiça do caso dado. Ele pode absolver a pessoa com um sentimento de justiça. Óbvio que isso é perigoso, porque, a depender da sociedade, pode acontecer excrescências como legítima defesa da honra. Todos aí já devem ter visto o podcast da Praia dos Ossos, é isso aí, Felipe? Praia dos Ossos. Assistam. Mas vejam que aquele julgamento influenciou sobremaneira para o avanço cultural da sociedade brasileira. Porque no primeiro julgamento adotaram a tese com esse julgamento se mostrou o absurdo daquele pensamento, e no segundo julgamento ele foi condenado. No primeiro ele também tinha sido condenado, mas uma pena irrelevante. E no segundo ele foi absolvido, ou ele foi condenado. A tese foi colocada no banco dos réus. Então, o Tribunal do Júri tem todas essas características. E é possível você ser absolvido pelo Tribunal do Júri, uma coisa que um juiz togado não poderia fazer. Vou dar um exemplo. Digamos que uma pessoa, uma mulher, viva com uma pessoa e essa pessoa viva batendo nela e dizendo, olha, se você contar alguém, eu lhe mato. E vai batendo. Um dia ela espera ele dormir, na hora que ele está dormindo, vai lá e mata o cidadão. Que seria a única forma dela se defender. Num julgamento normativo, isso não tem legítima defesa em canto nenhum. A pessoa vai ser condenada. Mas, no julgamento do Tribunal do Júri, o júri pode absolver, entendendo que, dentro daquelas circunstâncias, o comportamento dela era aquele que não poderia se esperar outro. Pode adotar a tese da legítima defesa. Então, é por isso que tem a soberania dos vereditos. Se ele for condenado, se ele for absolvido pelo Tribunal do Júri, o Tribunal de Justiça não cabe recurso de apelação para o Tribunal de Justiça para entrar no mérito e modificar a decisão. A gente está vendo que a soberania dos vereditos é colocada como um reforço a uma garantia. Então, vamos lá, um outro exemplo, caso concreto que chegou ao Supremo. 2 pessoas praticaram um crime. O executor material, o outro atuou como coautor, coautoria. Não é nem com a participação, coautoria mesmo. E, em razão de prerrogativa de função, o que agiu, o executor material foi julgado por um tribunal, um tribunal togado, um tribunal de justiça, ele foi julgado pelo Tribunal de Justiça, enquanto o do povo, que não tinha prerrogativa de função, que é o coautor do crime, foi julgado pelo Tribunal do Júri e foi condenado. Como é que alguém pode ser condenado por coautoria se o executor, no caso, foi absolvido pelo Tribunal de Justiça com a tese da legítima defesa? Ele entrou com habeas corpus dessa decisão do Tribunal do Júri, que chegou no Supremo. E o Supremo modificou a decisão do Tribunal do Júri e absolveu o acusado.
e aí você vai dizer, cadê a soberania dos vereditos? A soberania dos vereditos está prevista, assim como a instituição do Tribunal do Júri, como limitação ao poder dever de punir do juiz. A soberania dos vereditos e o Tribunal do Júri quer dizer o seguinte, o acusado não pode ser condenado por um juiz togado quando se trata de um crime doloso contra a vida, a não ser com as exceções constitucionais que estabelecem a competência por prerrogativa de função. Bom. Outro exemplo disso é que, no procedimento do Tribunal do Júri, o juiz pode absolver sumariamente o acusado, ou seja, não leva nem o caso para o Tribunal do Júri. Aí você diz, mas a competência não é do Tribunal do Júri, como é que o juiz togado pode absolver? E a Constituição não dá competência para julgar, então ele não poderia julgar. Mas entende-se que essa é uma garantia. O juiz não pode condenar, mas ele pode absolver sumariamente. E assim vai permitir que eu resolva uma série de situações que vão aparecer na hora de eu fazer a interpretação de um princípio constitucional, um desses princípios constitucionais. Então, essa é uma faceta. A outra, os direitos fundamentais são relativos. Vocês, inclusive, exploraram isso, teve grupo que explorou esse aspecto na apresentação do GVGO. Não há direito fundamental absoluto. Isso é algo duro de dizer, né? Você diz, olha, nem o princípio, o direito à vida é absoluto, né? Porque o direito à vida, o Código Penal, quando lá no artigo 23 fala na legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, ele está dizendo, olha, nesses casos, a pessoa tem o direito, inclusive, de tirar a vida da outra. E é complicado, quando eu falo sobre isso no livro, eu gosto de dizer, olha, uma coisa é o direito, outra coisa é o dever. Olha a outra expressão, estrito cumprimento do dever legal. Nesse caso, o que para qualquer um do povo é um direito, para um agente dos órgãos de segurança pública, isso se traduz num dever. Se para preservar a vida de outrem, o policial tiver que fazer uma intervenção mais drástica que pode redundar na morte do agressor, ele tem o dever de agir. Inclusive, eu coloco essas questões para o doutorado, o mestrado, né? E aí foi exatamente na última versão do livro, eu estou terminando a terceira edição, né? E eu coloquei para discussão, e vocês me ajudam demais em sala de aula com as críticas, com as colocações, e um mestrando, ele foi exatamente quando apareceu o caso do governador do Rio de Janeiro, com aquela ideia, se viu uma pessoa de fuzil mirar na cabecinha e pum, aquela história toda, né? E eu tive que fazer umas considerações no livro explicando que aquilo ali não se quer dizer que ele é relativo a ponto de permitir que a autoridade pública, numa situação como essa, tenha o dever de eliminar aquela pessoa. Não vai a esse ponto, né? E eu cito também uma lei que foi extremamente discutida na época, que ela, inclusive, pejorativamente é chamada de Lei do Abate. É a lei que permite que sejam interceptadas aeronaves quando em situações excepcionais. Quando a lei foi editada, a maioria dos países que tinham lei nesse sentido faziam referência à questão do tráfico de entorpecentes. E essa lei, ela foi regulamentada, a lei foi editada na época do governo FHC, ele nunca regulamentou a lei. Quando chegou o governo Lula regulamentou, expediu um decreto regulamentando, porque ele tem uma série de procedimentos até haver o comando para
o abatimento da aeronave, que pode ser do presidente da República, a ordem pode ser do presidente da República ou do ministro da Defesa. E Lula foi extremamente criticado. Mas o 11 de setembro, ele modificou o colorido a respeito dessa situação. Em situações extremas, é razoável, e aí não é o danado, é que tem os agentes designados, eles têm o dever de atuar e de abater a aeronave mesmo tripulada. Né? E o presidente da República ou o ministro da Defesa, ele dá a ordem para matar. É óbvio que no decreto não está ordem para matar, é ordem para abater a aeronave, ainda que tripulada. Bom, na aula, no GVGO, alguém mencionou que vários doutrinadores falam que é a questão da escravidão, né? O direito de não ser escravizado seria um direito fundamental. Mas olhem o que é que diz a 13ª emenda americana. A 13ª emenda, gente, é a emenda que aboliu a escravatura. E ele faz uma ressalva, que é a prisão. Até se critica muito, porque isso é um erro, porque como o constituinte americano tinha dito, olha, a escravidão é permitida desde ser a título de prisão. Leia direitinho como ela diz, que você chega a essa conclusão. E essa questão da relativização dos direitos, pronto, eu vou olhar aí como é que está, ótimo, que eu quero... Agora, acho aqui, peraí. Tá bom. Eu estava assim achando. Salvo como punição de um crime pelo qual já tenha sido devidamente condenado. Ele faz a ressalva. Ela não é absoluta. Nesse viés. Né? Aí você vem me dizer que prisão não é escravidão, ou não é uma espécie moderna, ou que seja, a gente pode discutir. Né? Eu ia dar um outro exemplo, está fugindo da minha cabeça. Agora, pronto. Quem tiver a assinatura da Prime, assista um filme fabuloso, The Report. Esse filme é embasado no relatório do Senado americano, feito para apurar os atos de tortura aplicados pela CIA na investigação dos terroristas que atuaram no 11 de setembro. No livro eu faço referência a esse relatório e o governo Bush disse, não, isso não é tortura, isso são técnicas especiais de investigação. Não, The Report, a reportagem, né? Mas o título está em inglês mesmo, The Report. Fantástico esse filme. É inacreditável esse filme. E ele tinha... quem assistiu aqui aquele filme A Hora Mais Escura também viu, né? A tortura, aquela simulação de afogamento, tal, tem tudo isso nesse outro filme. E Bush disse, não, isso não é afogamento, isso é simulação de afogamento. Os Estados Unidos, que são identificados como o berço do direito ao silêncio, fez isso. Na terceira edição do livro, eu estou explorando mais essa questão, né? E mostrando o contrassenso. Né? Aliás, os Estados Unidos são um paradoxo violentíssimo, né? Quem leu aquele livro de Tocqueville, né? Que
saiu da França e foi para os Estados Unidos e resolveu ver como era a cultura americana, o direito americano, e ele voltou encantado. A liberdade se tem nos Estados Unidos, não é a França, o berço da liberdade, o movimento do iluminista e nada, não, é na América. Todos são iguais. Vai. Seja negro lá para você ver se todos são iguais. Principalmente na época que ele escreveu. Que a cultura americana dá oportunidade a todos. Todos têm a plena possibilidade de viver o sonho americano. O primeiro milhão de dólares que o cidadão consegue, aí ele atingiu o sonho americano. Bom, isso, Luiz Caldas, é esse o nome. Assistam esse filme, é simplesmente fabuloso. Né? E é com base no relatório do Senado. Foram várias técnicas de tortura que eles fizeram. Eu vou só contar uma aqui para vocês, além do que vocês já viram no filme A Hora Mais Escura, que também é um filme que merece ser visto, que eles, para que o cidadão não morresse desidratado, eles tinham que alimentar. Só que eles faziam uma alimentação retal para desconstruir a pessoa moralmente. Só isso. Então, eu saí um pouquinho sobre os direitos fundamentais são relativos, mas eles são relativos e têm relação com a questão deles serem sistêmicos. Né? Bob Udi, naquele livro dele sobre o ordenamento jurídico, ele diz, olha, o direito fundamental ele só poderia ser, e na era dos direitos, né, o direito fundamental só poderia ser absoluto se ele fosse um só. E mais, se ele fosse de uma pessoa só que vivesse numa ilha sozinho. Porque, ainda que fosse um direito só, o direito à vida, na hora em que tem uma outra pessoa, o meu direito à vida é limitado pelo direito à vida do outro, da outra pessoa. Então, por isso que ele diz naquele livro A Era dos Direitos que quantos mais direitos fundamentais, mais relativos eles passam a ser. E um dos grupos salientou isso na apresentação do GVGO. E aí a gente vem os direitos fundamentais com um dever de proteção. Certo que o primeiro viés dos direitos fundamentais de limitação do dever poder de punir. Mas essa limitação não pode ser ao ponto de tornar ineficiente a proteção aos direitos fundamentais na perspectiva objetiva, que os direitos que dizem respeito à vítima, à sociedade em geral, de ter um mínimo de proteção para a sua existência. Vocês vejam que a violência, ela nos traz os mais diversos problemas. Né? Não só a questão do direito de liberdade, a minha liberdade de sair à noite, sair na hora que eu quiser, né? A qualidade de vida, os problemas econômicos, né? Turísticos, tudo que isso representa, né? Da economia, os mais diversos aspectos. Então, quando ele fala no direitos fundamentais como dever de proteção e proteção eficiente, ele quer dizer de políticas adotadas pelo parlamento, com a elaboração de leis adequadas, do executivo com as mais diversas ações sociais necessárias, e ações de governo, e ao judiciário, o que implica o Ministério Público, né, a polícia e tal, todos esses órgãos atrelados ao executivo, e também, de outra ponta, o judiciário. São os três poderes em geral. E por isso que, quando o artigo 144, né, o artigo 144 da Constituição, quando diz que a segurança pública é um dever do Estado, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, que Estado é esse?
Estado, União, Estados-membros, município, e todos os órgãos, todos os poderes. Nesse sentido, esse dever de proteção. E aí a gente chega àquilo que a gente já estabeleceu desde o início, que, na verdade, quando eu tenho uma persecução criminal, eu tenho esse conflito de direitos fundamentais, perspectiva subjetiva e perspectiva objetiva. O sistema criminal ele tem que ser um justo equilíbrio entre essas questões. Eu já pontuei em sala de aula, né, que o Brasil foi condenado na Corte Interamericana por causa da inércia na responsabilização da pessoa que atingiu Maria da Penha. E isso fez com que o Brasil, para se redimir perante a ordem internacional, editasse a Lei Maria da Penha. Porque não tinha um instrumento normativo. E tem uma coisa interessante, que a Lei Maria da Penha estabeleceu uma hipótese de ação penal pública condicionada à representação. E eu não me recordo qual foi a entidade que entrou com ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que feria esse direito de proteção. Porque na hora que você exige a mulher de ir fazer uma representação para que o fato criminoso seja apurado, você está desprotegendo a mulher, está desprotegendo quem está numa situação vulnerável, na maioria dos casos. E o Supremo, por uma maioria de 9-2, declarou a inconstitucionalidade do artigo que estabelecia a ação penal sujeita à representação do ofendido. Se vocês colocarem a Lei Maria da Penha na versão que tem no Planalto, né, que é o melhor código que existe, né, tal, você vai ver quando ele chegar no dispositivo, ele vai dizer da decisão, você vai clicar lá e vai ver os fundamentos. Se eu não me recordo, os ministros vencidos foram o ministro César Peluso e o ministro Lewandowski. E até interessante ver essa argumentação para se sustentar. Então, esse aqui é o que eu chamo do nó górdio do direito do sistema processual penal. Algum questionamento? Manuela, agora eu estou vendo aqui, a liberdade depende da cor. Pelo que eu estou vendo, Sérgio, você assistiu os 2 filmes, beleza, né? Eu gosto muito de assistir esses filmes, calcados em casos verídicos, né? Óbvio, tem uma licença poética aí, aqui e ali, mas tem muita coisa interessante. Acho fabuloso. Acho fabuloso isso. Tá? E a gente vai entendendo como é o sistema, né? Os sistemas jurídicos, principalmente o sistema americano. Se a gente prestar atenção, por isso que eu gosto muito de documentário, né? E no documentário você... às vezes, é interessante isso, você lê um livro dogmático, você não entende direito, você vai para um documentário, você vê o policial falando, você vê o representante do Ministério Público, vê a defesa. Tem uma coisa que me chama a atenção impressionante, que é, naquele caso, o caso da escada, staircase, né? Em que o advogado chega e diz, não, o problema nos Estados Unidos é porque a sociedade americana não tem a cultura do princípio da presunção de inocência. Aquilo, para mim, é um choque tremendo. Eu digo, poxa, os Estados Unidos não têm essa cultura. Se esse princípio está desde as 10 primeiras emendas, ou seja, desde o século XVIII, a segunda metade do século XVIII, imagina o Brasil que esse princípio só veio com a Constituição de 88. E a gente não tem mesmo cultura para isso. Não tem. A sociedade... Se alguém aparecer na mídia como tendo praticado um crime,
até que ela prove o contrário, para a sociedade ela é culpada. Nosso raciocínio é o contrário. Como é, segundo o advogado, nos Estados Unidos. E a gente percebe isso. Isso é um problema mundial. E olha quem lê o livro de Beccaria, mas como é que pode uma pessoa ser considerada culpada, sofrer, se ela ainda não foi julgada? Como é que uma pessoa pode ser tratada desse jeito? Ele batia muito na questão da tortura, né? Puxa, a pessoa não foi condenada, está punindo antes que ele está sendo torturado. Hoje é proibida a tortura, né? Nos Estados Unidos, você vai assistir The Report, você vai ver que é diferente. O que acontece? Outros casos aqui no Brasil, você vai ver aqui e ali aparece casos dessa natureza. Mas tem uma tortura de outra forma. A exploração na mídia, a forma como ela é explorada, é uma forma de tortura. Desconstrói moralmente uma pessoa. Você tá proibido, né? Você filmar uma pessoa que foi, sei lá, pega em flagrante, salvo engano, como é o nome? Na abuso de autoridade, não tenho certeza. Onde é que tá? Eu vi no livro do Skinhead que você não pode, tipo, geralmente as mídias colocam aquela pessoa que foi pega assim de cabeça para baixo, geralmente um entrevistador, esse tipo de coisa tá proibida, né? Ou não? Tá na lei de abuso de autoridade, né? Se tem uma coisa boa da lei de abuso de autoridade, é essa parte. Mas vocês vejam o que aconteceu com o ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele não suportou a humilhação e se suicidou. E um caso extremamente esdrúxulo, porque o desvio de verba não era da época em que ele era o reitor. Ele não aguentou a humilhação. E tem outros desdobramentos daquele caso, né, que são estarrecedores. Bom, concluímos aqui essa parte, e aí